Graças a Deus, porque Jesus Cristo se entregou por amor de nós. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, texto bastante conhecido que retrata um acontecimento referente à ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Poderíamos ler partes deste texto porque ele é muito conhecido, mas eu optei por fazermos a leitura do texto completo. Creio que o texto fala por si só e assim nós não perderemos nenhum dos detalhes contidos nessa narrativa. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Acompanhe a leitura do texto da palavra do nosso Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, diz aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, haviam 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se.
e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo-a o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Muito bem, como eu disse, esse é um texto bastante conhecido, mas antes de iniciarmos propriamente dito a nossa exposição dessa noite, eu quero convidar você para que tenhamos mais uma palavra de oração. Deus querido, uma vez lida a sua palavra, pedimos pela ação do seu Espírito em nós e através de nós, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Usa, Deus, a minha vida e abre o coração de cada um dos meus irmãos. Que o teu nome seja glorificado e que haja, Deus, crescimento, edificação do teu povo nessa noite. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo sem precedentes na nossa geração. Embora estas questões relacionadas a infecções que se espalham pelo mundo ou por boa parte do mundo não seja algo propriamente dito do nosso tempo, pois já houveram outras pandemias em tempos passados, a nossa geração, ou na nossa geração, este é um fato sem precedentes. E é interessante perceber como há pouco mais de um ano, nós temos ouvido falar muito mais a respeito da morte do que da vida. Embora gostemos muito mais da vida do que da morte. É interessante perceber também como, apesar de ouvirmos constantemente falando a respeito da morte, esta ainda é uma realidade que causa medo a muitas pessoas. Muitas pessoas estão desesperadas por causa do vírus, por causa de outras questões que envolvem a vida, não necessariamente por causa do perigo, mas das incertezas quanto à morte. E é exatamente por isso que nessa noite eu gostaria de tratar deste assunto, desta realidade que contempla a todos nós. Como nós podemos olhar biblicamente para a questão da morte? Como nós devemos encarar esta que é uma realidade que alcança a todos nós? No texto que lemos, aqui João nos conta que Jesus foi informado que o seu amigo Lázaro, amigo muito querido de Jesus, estava muito doente. E mesmo depois de ter recebido a mensagem ali dos mensageiros, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois, ele se dirigiu à aldeia onde Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, moravam. Interessante que, quando Jesus chegou ali, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E haviam muitas pessoas naquele lugar. Eles estavam consolando as 2 irmãs por causa do sofrimento, da perda.
Porque a morte, ela traz consigo necessariamente sofrimento. E é interessante perceber como no primeiro contato das irmãs, tanto Marta quanto Maria, que tiveram com Jesus, nós percebemos ali que elas externam certa insatisfação com a demora de Jesus. Quando elas dizem assim: ah, Senhor, se tu estiveres aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ao ver todo aquele sofrimento, diz-nos o texto que Jesus chorou. O Deus encarnado chorou por causa do sofrimento daquelas pessoas. É interessante, meus irmãos, como Jesus externa sentimento de tristeza ao ver o sofrimento daquela multidão de pessoas e principalmente das duas amigas que Jesus tinha como pessoas muito queridas. Como eu disse, a morte é uma realidade, quer você goste ou não, quer você queira pensar nela ou não, ela é uma realidade que alcança a todos nós, quer jovens ou idosos, quer saudáveis ou enfermos. A morte traz tristeza, e isso por uma razão muito simples. Morte significa separação, ruptura, afastamento. Esta é a realidade da morte física. Mas é interessante perceber que, semelhantemente à morte física do nosso corpo, a Bíblia também nos fala a respeito da morte espiritual. Morte essa que trouxe separação entre o ser humano e Deus, ruptura no relacionamento de Deus e os seres humanos. Mas é interessante também perceber que Deus resolveu os dois problemas, tanto a morte física quanto a morte espiritual, de uma só vez, com uma só ação. Como ele fez isso? É exatamente isso que eu gostaria de demonstrar para os irmãos nessa noite, a partir do texto que lemos. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos, e esta realidade se aplica tanto à morte física, como no exemplo de Lázaro, bem como, e principalmente, à morte espiritual, da qual nós trataremos também aqui. Em primeiro lugar, é sempre Deus que vem ao nosso encontro. Nós percebemos que Deus veio em direção à humanidade que estava doente. Assim como nós percebemos no texto que lemos, que é Jesus quem veio na direção de Lázaro. Mas quando eu digo que Deus vem ao nosso encontro, eu não estou me referindo especificamente ao fato de Jesus ter ido à casa de Lázaro, aonde Lázaro estava sepultado. Mais propriamente me refiro a Jesus ter encarnado e vindo ao mundo, salvando-nos da maior condenação. Assim como fisicamente Lázaro estava doente e caminhando para a morte, que de fato aconteceu, a Bíblia também revela que todos nós somos pecadores e que por isso estávamos separados de Deus, afastados do convívio, do relacionamento com Deus. Éramos rebeldes contra Ele. Perceba o que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 1 a 5. Ele diz assim: e Ele, aqui referindo-se a Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, e ainda bem que o texto continua, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Perceba, meus irmãos, que o nascimento de Jesus, a encarnação do Deus, homem, Jesus Cristo nosso Senhor,
significou a ação de Deus na direção do homem, do ser humano. O nascimento de Jesus significou o cumprimento da maior promessa de redenção que podemos ter na nossa vida. Quando nós oramos para alguém que está fisicamente enfermo, cremos que Jesus, que Deus, por meio do seu poder, opera nas nossas vidas com vistas ao restabelecimento da saúde física. Mas também, quando oramos pelas pessoas de uma forma geral, nós também pedimos uma ação de Deus na vida de pecadores para que se arrependam e voltem a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho que pode trazer vida eterna. Por isso, meus irmãos, perceba que tanto fisicamente quanto espiritualmente é sempre Deus que vem ao nosso encontro. Fisicamente, Cristo nasceu, Ele viveu, se desenvolveu, morreu e ressuscitou, para que tivéssemos, segundo o apóstolo Pedro, esperança de vida. E esta certeza se aplica tanto na nossa vida cotidiana, quando oramos por livramento de questões físicas, bem como, e principalmente, repito, no que diz respeito à nossa vida eterna, ou a vida que desejamos ter na presença do nosso Deus. Em segundo lugar, nós também aprendemos, inclusive no texto que nós acabamos de ler, que Deus não apenas vem ao nosso encontro, mas que Ele também se importa com o nosso sofrimento. Diz-nos o texto, Jesus, vendo-a chorar, aqui referindo-se a Maria, bem como aos judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Na sequência, Jesus chorou. Versos 33 e 35. O texto nos diz que ao perceber o sofrimento daquelas pessoas, ao ver o sofrimento das pessoas que Jesus amava, Marta e Maria, ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se deles. O termo grego traduzido aqui por comoveu-se, tarasso, que é o termo, tem sentido de perturbar-se. Ou seja, Jesus se incomodou com todo aquele sofrimento. Perceba, meus irmãos, como nós dissemos, a morte traz sofrimento. Assim como Jesus comoveu-se de Marta e Maria, bem como das pessoas que estavam ali chorando pela perda de Lázaro, o nosso Deus se importa com o nosso sofrimento. Ei, Deus se importa com o seu sofrimento. A morte espiritual, isto é, este estado de afastamento de Deus, causa sofrimento a todos aqueles que estão reféns do pecado, escravizados pela desobediência. Não se trata de sofrimentos apenas enquanto se vive, mas também e principalmente depois da morte. A realidade da morte espiritual é algo transcendente, que se não for curada enquanto se vive fisicamente, as pessoas morrerão eternamente. Veja o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. Então, aqui Jesus está referindo-se ao julgamento final, ao juízo final. Jesus disse assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é real, mas igualmente real é o amor de Deus para com aqueles que Ele desejou salvar. O amor de Deus se revela em ter Ele se manifestado em voluntária condescendência. Este é um termo usado constantemente na teologia que costumamos chamar da teologia da aliança ou na teologia do pacto, que significa dizer que Deus resolveu voluntariamente, Ele decidiu se rebaixar
aliançando-se, encarnando-se e pagando o preço pelo pecado de muitos pecadores. Em todo o relato bíblico, nós encontramos textos que versam a respeito de Deus ter visto o sofrimento do seu povo e de Deus também tendo intervindo, Deus mudando a realidade do seu povo, promovendo o livramento necessário para que eles fossem salvos do cativeiro que eles viviam, para que eles fossem salvos dos seus inimigos. Em Gálatas capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu assim: o qual, referindo-se a Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Deus não apenas veio na nossa direção como um espectador do nosso sofrimento. Deus vê o nosso sofrimento, Ele vem em nossa direção e Ele se compadece de nós. Quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus, abrimos o nosso coração, contamos a Deus os nossos problemas, Ele entende o nosso sofrimento como alguém que nasceu e passou por todas as fases e etapas naturais a um ser humano. E diz-nos o texto sagrado que Jesus está à destra de Deus Pai e de lá intercede por nós. Como alguém que experimentou tudo aquilo que significa ser humano. Mas contudo, com uma diferença: sem pecado. Deus se compadece do nosso sofrimento. Físico, sim, é verdade. É por isso que nós oramos pedindo a cura de Deus. É por isso que nós oramos pedindo para que Deus amenize os nossos sofrimentos físicos. Mas sabe, irmãos, a maior cura que nós podemos receber, pasmo, não ocorre no nosso corpo fisicamente falando. Não ocorre no decurso dos nossos anos, ou não se restringe à nossa vida aqui. Ela transcende aos dias que nós passamos aqui. A maior cura que Jesus opera, o maior livramento que Deus nos provê, é a salvação da nossa alma e a garantia da vida eterna. Por isso, em último lugar, nós aprendemos ainda uma terceira e importante lição, que é a razão pela qual me fez convidar os irmãos para que meditássemos nessa noite. Deus nos transportou de estados, isto é, da morte para a vida, numa história de salvação. Deus transforma a realidade da morte numa realidade de vida. E se você crê, de vida eterna. Quando Jesus chega ao lugar onde eles haviam sepultado Lázaro e pede para que retirem a pedra que fechava o túmulo, porque Lázaro, e isso era muito comum naquele tempo, naquela região, as pessoas serem sepultadas em pequenas grutas, em cavernas. Lázaro foi sepultado numa gruta, sim, e para isolar, fechar a gruta, foi posto uma pedra na sua entrada. Jesus então chega e pede para que eles retirem a pedra. Mas Marta exclamou: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. A reação de Marta seria normal, se ela estivesse falando com alguém normal. Jesus não se prende às limitações humanas. Jesus não conhece limites. João, no seu evangelho, no capítulo 1, nos apresenta Jesus como Deus, aquele por meio do qual todo o universo foi criado. Diz-nos João que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, sem ele nada do que se fez foi feito. Então, meus irmãos, Jesus não conhece limites pela ação do seu poder, por aquilo que ele é. Então Jesus, pelo poder da sua palavra, dá uma ordem àquele que antes, há 4 dias, estivera morto: Lázaro, saia para fora. E o morto ganha vida. Lázaro vive. Jesus venceu não apenas a morte de Lázaro.
quando morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Jesus venceu o poder da própria morte, que é a consequência natural do pecado. Paulo nos diz isso muito claramente em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor. Se por um lado é verdade que a consequência, o salário do pecado é a morte, por outro, graças a Jesus, também é verdade que o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então nós percebemos que sobre aqueles que creem, e isso é importante que nós frisemos, esta é uma realidade para aqueles que creem. A vida eterna, ela é prometida para aqueles que creem em Jesus. Nem a morte tem mais poder sobre estes. Embora fisicamente todos nós possamos morrer e, inevitavelmente, isso vai acontecer, salvo se Cristo voltar antes da nossa morte. Espiritualmente, nós viveremos eternamente com Ele. Esta é uma promessa do próprio Cristo, quando nós olhamos para o verso 25 do texto que acabamos de ler. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, o que se conclui com tudo isso? O que nós podemos aprender com todas estas coisas? Em primeiro lugar, Deus é quem vem ao nosso encontro. Deus, Ele intervém na nossa história. Em segundo lugar, é importante que nós nos lembremos que Deus, Ele se incomoda com o nosso sofrimento. Deus se importa com a nossa dor. Ele se interessa pelos sofrimentos dos seus filhos, pelos quais Ele mesmo se entregou. Deus é sensível às nossas lutas. Por fim, a partir do texto que lemos, nós também aprendemos que Ele nos ama a ponto de morrer para que todos aqueles que creem possam viver. Por isso, meus queridos irmãos, nós não precisamos temer a morte física, pois nem ela tem mais poder de nos separar de Deus. Nem ela tem poder de nos separar da presença de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um tempo atrás, Tim Keller estava passando por um momento muito singular da sua vida. Um câncer no pâncreas. E durante todo o seu processo de tratamento, ele escreveu um livro bastante interessante, publicado inclusive por Edições Vida Nova, aqui em português, que fala a respeito das 3 etapas da vida do ser humano: nascimento, casamento e morte. E eu gostaria de citar aqui um pensamento de Keller para concluirmos a nossa reflexão. E Keller nos diz assim: a vida é uma jornada, e encontrar e conhecer a Deus é essencial para esta jornada. Quando uma criança nasce, quando nos aproximamos do casamento e quando enfrentamos a morte, quer na velhice, quer muito antes, estes acontecimentos são geralmente objetos da nossa reflexão. Desvencilhando-nos da correria da vida diária e voltando às perguntas mais primordiais feitas ao longo de todas as eras. Quais são? Tenho dedicado a minha vida ao que de fato importa? Estou preparado para encarar esta nova etapa da vida? Tenho um relacionamento genuíno com Deus? Quando começamos a nossa exposição, falamos a respeito de algo que é real nos nossos dias. Pessoas que estão extremamente ansiosas porque têm medo da morte, porque não sabem o que irá acontecer com elas depois que a vida nesse mundo se findar. E quando Tim Keller nos provoca
a esta reflexão, nós percebemos, meus irmãos, que ele propõe 3 perguntas muito importantes para que possamos responder, para que possamos refletir a respeito destas 3 realidades: nascimento, casamento e hoje, de forma mais específica, por causa do nosso assunto, a respeito da morte. Você quer aprender a lidar bem com a realidade da morte? Responda a estas 3 perguntas propostas de forma filosófica desde que o mundo é mundo. Eu tenho me dedicado àquilo que realmente importa? Eu estou preparado para encarar esta realidade, no caso a morte? Eu tenho de fato um relacionamento genuíno com Deus? Que Deus nos ajude ao responder estas questões, entender que aqui nós precisamos dedicar o nosso coração, a nossa vida, àquilo que realmente importa. Nós precisamos estar, enquanto vivos, preparados para a morte, seja como for, seja quando for. E nós precisamos ter um encontro genuíno com Jesus aqui. Eu sempre cito uma experiência que tive há uns anos atrás, quando discipulava um senhor, já no final da sua vida, num tratamento severo de um câncer. E eu me dirigia à casa dele todas as semanas, dando aulas de discipulado, falando a respeito de salvação. E é interessante que muitas vezes aquele senhor sequer conseguia falar por causa das limitações do tratamento. E um dia, com muito esforço, tapando a traqueostomia que tinha, ele me disse assim: pastor, eu não vou encontrar Jesus quando eu morrer, porque eu sei que eu vou morrer. Eu já encontrei Jesus enquanto eu estou vivo. E por isso, eu não tenho mais medo de morrer. Eu estou bem. Que Deus nos ajude a termos esta compreensão a respeito da realidade da morte. E eu quero convidar você que me ouve nessa hora, talvez você que não sabe exatamente o que vai acontecer com você, você que tem vivido com medo de morrer, ou quem sabe, vivido sem considerar que um dia a morte vai chegar e sem pensar nas consequências dos seus atos, vivendo como se nunca fosse morrer, à beira de morrer, sem nunca de fato ter vivido. Jesus está nos chamando a viver por algo que de fato vale a pena viver. Jesus está nos chamando a estarmos preparados para viver e também para morrer. Jesus está nos chamando para termos um relacionamento genuíno com Ele. Da morte para a vida. Uma história de salvação. Eu quero orar com você. Coloque o seu coração diante do Senhor e peça para que Ele te ajude e te abençoe. Para que, quem sabe, você que ainda não creu em Cristo, passe a crer e ter no seu coração a certeza de que, em vindo a morte, em Cristo, você viverá eternamente no céu. Coloque-se diante do Senhor e ore nesse instante. Deus querido, nós te agradecemos por tão linda palavra. Ó Deus, nós te agradecemos pela história de intervenção do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor nos amou sendo ainda pecadores. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós em voluntária condescendência, porque o Senhor se encarnou, viveu, sofreu, morreu por amor de pecadores. Obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou, e na sua ressurreição nós temos esperança de vida. Por causa da sua ressurreição, nós temos, segundo o apóstolo Pedro, a certeza inabalável de uma herança incorruptível, imarcessível, reservada àqueles que creem. Ah, Deus, nós cremos no Senhor.
Nós confiamos no Senhor e entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Nós queremos, ó Deus, viver pelo Senhor. E quando morrermos, Deus, quando aprouver ao Senhor nos chamar, nós estaremos eternamente na sua presença. Ah, Senhor, que em nome de Jesus, pela ação do seu Espírito, o Senhor retire dos corações a dúvida, a incerteza com relação à morte, e que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor, ó Deus, por meio desta reflexão, possa agir nos corações, nos fazendo pensar, ó Deus, que a morte, como sendo algo natural para o mundo caído, é o que nos liga definitivamente ao Senhor. Isso para aqueles que creem no Senhor. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo aplique a graça salvadora no coração daqueles que crerão, para que em nome de Jesus eles experimentem o reino de Deus já, hoje, e vivam na expectativa da consumação da promessa do Senhor, de que um dia estaremos para sempre na sua presença. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir a respeito destas realidades. Deus vem ao nosso encontro. Deus se importa com o nosso sofrimento. E Deus muda a nossa realidade, transformando morte em vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos encontramos ao longo da semana para as nossas atividades. Me despeço aqui com a bênção do Senhor. Que sejam todos, rica e abundantemente, abençoados por aquele que é o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a consolação do Espírito Santo deste Deus triuno, seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau.